Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao blog da educação, onde juntos construímos conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica. Antes de falarmos sobre a sílaba tônica, nós vamos falar sobre o que é sílaba. O que são sílabas? Sílabas são fonemas ou grupos de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz e cuja base é sempre uma vogal. Toda sílaba ela é acompanhada de vogal. As sílabas classificam-se em tônicas e átonas. Então, nós vamos ver a palavra sílaba. Então, olha só, sílaba. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra sílaba? Quantas vezes eu abro a boca para falar sílaba? Vamos lá? Si, lá, ba. Sílaba. Eu abri a boca 3 vezes para falar sílaba. A sílaba mais forte, a sílaba tônica de sílaba é o si. Vocês se lembram que eu já expliquei para vocês como nós fazemos para encontrar a sílaba tônica? É só chamar a palavra sílaba. Qual é a sílaba mais forte? Si. Então, si é a sílaba tônica da palavra sílaba. Sílaba, ela tem 3 sílabas, então ela é classificada como trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Trissílaba é a classificação quanto ao número de sílabas. Nós não estamos falando sobre classificação quanto ao número de sílaba, e sim quanto à sílaba mais forte, tá? Então vamos ver mais uma palavra. Sapato. Sapato. Então vamos ver como vai ficar a separação silábica. Sa. Ô, professora. Sa. Pa. To. Sapato também tem 3 sílabas. Vamos ver qual é a sílaba tônica? Vamos chamar a palavra sapato? Sapato. Qual que é a sílaba tônica? Pá. Então, a palavra sapato também é uma trissílaba, falando sobre o número de sílabas, e a sílaba tônica dela é o pá, é a penúltima sílaba, porque nós temos a última, penúltima e a antepenúltima. É a penúltima sílaba, a sílaba mais forte. Então, sílabas tônicas, o que são? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, com mais força, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica. Não existem palavras com 2 ou 3 sílabas tônicas, é uma sílaba só. Então vamos ver na palavra amizade. Como vai ficar? A, mi, ou vamos colocar o tracinho, né? Mi, za, de. Vamos ver qual é a sílaba tônica? Amizade. Qual é? É o za. Então, za é a sílaba tônica. Vamos ver verão. Verão. Qual é a sílaba tônica de verão? Verão. Qual? Urão. Então, a sílaba tônica de verão é urão. E música? Música. Ah, mais uma questão. Nem todas as sílabas tônicas, eu acredito que vocês já tenham percebido, vêm acentuadas.
tá? Nem todas as sílabas tônicas vêm acentuadas, só acontece um caso que nós já vamos ver. Então, qual é a sílaba tônica de música? Música é mu. A sílaba tônica de música é mu. Agora vamos ver. Geladeira. Vamos separar. G, lá, deira. Geladeira. A sílaba tônica é o dei. E agora vamos ver. Próprio. Vamos lá? Pró. Pri. O. Próprio. Qual que é a sílaba tônica? É o pró. O pró já vem acentuado. Voltando, desculpem. Nós temos, quando a sílaba tônica é a última, nós classificamos como palavras oxítonas. Oxítona é quando a última sílaba é a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba, é o caso da amizade e da geladeira, ela é chamada de paroxítona. E quando é a antepenúltima sílaba tônica, ela é chamada de proparoxítona, que é o caso da palavra música. É proparoxítona. Então, as sílabas tônicas são classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítona. Geladeira. Geladeira é uma palavra paroxítona, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E próprio. Próprio é proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso? Aqui nós temos oxítonas. O que são palavras oxítonas? Palavras oxítonas são aquelas palavras que possuem a última sílaba tônica. Um exemplo, horror. Como vai ficar? Olha lá. Olha, lembrando a separação silábica de horror. Os dois R's não ficam juntos na mesma sílabas. Eles precisam ficar em sílabas separadas. Horror, a sílaba tônica é o hor. Horror! Lembrando de chamar a palavra para descobrir. Vamos ver cachecol. Cachecol. Qual que é a sílaba tônica? Chama aí, vamos ver. Cachecol. A sílaba tônica é o col, é a última sílaba, a sílaba tônica. Olha o chafariz. Chá, fa, ris. Chafariz. A sílaba tônica é o ris. É a última sílaba, a sílaba tônica. Por isso, ela é chamada de oxítona. Vamos ver o Guaraná? Guaraná. Guaraná. O Guaraná já traz até o acento, né? Para mostrar que a sílaba tônica é o na. Então, Guaraná é uma palavra oxítona, cuja a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. E depois nós temos café. Café.
Qual é a sílaba tônica de café? É o fé. Então, também é uma palavra oxítona. Por quê? As últimas sílabas das palavras são as sílabas tônicas. Agora, nós vamos lá para a paroxítona. Vamos falar sobre palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São palavras que têm a penúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Maioritariamente, não são acentuadas e representam a maioria das palavras da língua portuguesa. Então, vamos ver a palavra ideia. Vamos lá? Como vai ficar a separação silábica? Ideia. Ideia. Qual que é a sílaba tônica? O dei. É uma palavra paroxítona, cuja penúltima sílaba é a sílaba tônica. Agora vamos ver a palavra fácil. 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 Qual que é a sílaba tônica? O fá. Então, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Vamos ver felicidade. Felicidade. Qual é a sílaba tônica? É o da. É uma palavra paroxítona. Paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba da palavra como a sílaba tônica. Agora nós vamos ver a palavra proibido. 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 Qual que é a sílaba tônica? É o bi. É uma palavra paroxítona, cuja última sílaba é a sílaba tônica. E a próxima palavra que nós temos é mesa. Então, vamos lá. Qual é a sílaba tônica de mesa? Mesa. É o me. Então, ela é uma paroxítona, porque ela tem a penúltima sílaba como sílaba tônica. Agora, nós vamos ver as palavras proparoxítonas. O que são proparoxítonas? São palavras que têm a antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Segundo as regras de acentuação do nosso português, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Então, nós temos automático. Automático tem a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica. Então, ela é uma proparoxítona. Última, olha só, vamos prestar atenção aqui no automático. Última, penúltima e antepenúltima sílaba como sílaba tônica. Então, ela é uma palavra proparoxítona. Depois nós temos a palavra círculo. Círculo. A palavra tônica de círculo. A sílaba tônica, a palavra tônica, não existe, né? Professora. A sílaba tônica de círculo é o cir. Círculo é a antepenúltima sílaba, a sílaba tônica. Então, ela é proparoxítona. Nós temos agora, a professora estava tentando encontrar uma canetinha para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Eu vou ver se eu encontro para o próximo slide. Dinâmico. Dinâmico é o n. É a antepenúltima sílaba, a sílaba tônica. Em fósforo. Olha só, olha o fósforo. É a antepenúltima sílaba
a sílaba tônica, porque nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Como ela é a antepenúltima sílaba atônica, ela recebe o nome de proparoxítona. E elétrico, acontece a mesma situação. O Lé, toda proparoxítona é acentuada e a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Bom, pessoal, acredito que este conteúdo vocês já tenham estudado, foi apenas uma recordação para fazer as próximas atividades. Até já!